nós iniciamos neste Shabbat um estudo especial com o título Quem somos nós? Crise de identidade. Um dos grandes problemas da maioria das pessoas é saber quem ela é. A maioria das pessoas hoje sequer sabe o nome dos bisavós. Os tataravós nem pensar. Então essa perda de laços familiares faz com que as pessoas deixem de saber o seu passado. Quem foi os seus antepassados? Por volta do século IV, o Império Romano iniciou um processo de cristianização do paganismo. E naquela época, iniciou-se também um outro movimento dentro do movimento católico apostólico romano, que é a Igreja Cristã. Nós temos o judaísmo, nós temos o catolicismo romano, e depois, no século VI, surge o Islã. O catolicismo romano, ele se colocou como sendo a Igreja de Jesus, a Igreja de Yeshua. O imperador Constantino, ele se coloca como o líder máximo. Sabemos que ele nunca foi cristão, ele nunca se converteu. Diz a história que ele foi batizado no cristianismo já no final da sua vida, mas ele mantinha e continuava adorando os falsos deuses. Esse foi Constantino. E o cristianismo, ele começa a ter várias lutas internas para conseguir se firmar como religião. O judaísmo, naquela época, já tinha praticamente quase 2000 anos, era uma religião monoteísta, e o cristianismo vem de um movimento totalmente politeísta, eles eram pagãos. A grande discussão era quem era Deus. Eles não faziam a mínima ideia quem era Deus. Como eles acreditavam em vários deuses, eram deuses para tudo. Se hoje você assistir algum filme antigo, eles vão dizer, os nossos deuses eram deuses para todas as finalidades. Era uma deusa mulher, Istar, que era a deusa da fertilidade. Era o deus Shamash, que era o sol, que era o deus da vida. Enfim, havia uma gama gigantesca. E agora o catolicismo está com um problema de identidade. Eles não queriam ser como os judeus, que acreditavam em apenas um Deus. E agora eles querem fazer o quê? Querem tentar ajustar a crença que eles tinham com o catolicismo, que seria chamado como cristianismo. E o que aconteceu? Eles realmente chegaram a uma conclusão. Eles criaram um Deus, uma divindade chamada Trindade. Seriam 3 deuses dentro de um Deus. E se você ver a explicação que eles dão, tem umas explicações tão malucas, tentando explicar a Trindade, que se você parar para pensar, você é quase levado a crer na Trindade. Uma das explicações é o triângulo. O triângulo, ele tem quantas partes? São 3 partes, 3 vértices. E essas 3 vértices é um triângulo. Na cabeça deles seria Pai, Filho e Espírito. Por quê? Quando nós temos um problema de identidade, nós queremos fazer o quê? Nós queremos criar uma desculpa. Queremos trazer uma resposta
para as pessoas. Principalmente o líder religioso, ele tem um problema seríssimo. A membresia entra em contato com ele e diz o seguinte: olha, eu queria saber isso. Eu normalmente digo: olha, eu vou verificar. Eu não dou a resposta de primeira mão. Em primeiro lugar, porque eu não sou detentor da verdade. Não conheço toda a verdade, porque a verdade é progressiva. No passado, eu acreditava que a minha verdade era plena, até que um dia descobri que não era. Então, a partir daquele princípio, hoje, quando chega uma dúvida, eu vou avaliar, eu vou pesquisar, para não passar uma informação equivocada. E como nós lemos no início, em Mateus 22, 29, Jesus lhes disse: vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus, o que acontece? Nós somos enganados. Palavras de Yeshua. Outra coisa, irmãos, que é importante nós lembrarmos: nós vivemos num momento em que existe um movimento chamado de restauração, movimento chamado de techuvá, que é a mesma coisa. Mas o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão saindo das suas igrejas. Lembra que eu falei que existia o cristianismo, que é a igreja católica. Do cristianismo saíram as suas ramificações. Essas ramificações hoje chegam a 50 mil. São 50 mil grupos religiosos, cada um dizendo: a minha igreja é verdadeira. Até hoje, eu só consegui ver um grupo que disse que a igreja dele não é verdadeira. Que são os ateus, porque eles não têm igreja e não acreditam. Porque o resto, todos eles dizem: a minha igreja é verdadeira. Primeiro, para a igreja ser verdadeira, ela tem que ter alguns princípios básicos. E o princípio fundamental é estar firmado na Bíblia. 50 mil variações é complicado, em primeiro lugar. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Exatamente. Percebe que a coisa começa a complicar. Então, outra coisa. O que tem acontecido no movimento de techuvá? Bons cristãos têm saído das suas igrejas. Quando estavam nas suas igrejas, eles eram pessoas fiéis, eles não faltavam nos cultos, eles honravam os compromissos que eles haviam assumido, eles eram fiéis, ofertantes, dizimistas. Quando ele vem para techuvá, ele começa a achar que agora ele não é mais uma pessoa comum. Ele começa a achar que ele é um pouco mais especial. E ele realmente não está muito preocupado com as coisas. Então ele começa a descrer de todas as coisas. E eu não tenho medo de afirmar isso, mas a restauração e a porta da techuvá, a restauração e a techuvá é uma porta para a apostasia. Porque o indivíduo vem, ele fica com uma crise de identidade. Ele fica com uma crise de identidade, ele não sabe quem ele é mais, e a primeira coisa que ele diz é o seguinte: eu sou judeu. Até pouco tempo atrás, ele se dizia que não sabia nem quem eram os bisavós, quanto mais os tataravós. Agora ele vai dizer: eu sou judeu. Baseado no quê? Então nós vamos entender isso hoje. Primeiro, quem sou eu? É a grande dúvida das pessoas. Porque quando alguém chega e diz a possibilidade de você ter uma nacionalidade diferente daquela, e nosso povo brasileiro ele tem complexo de vira-lata. Ele acha que ele é o povo mais indigno do mundo. Ele se compara com as grandes potências e ele se acha insignificante. O racismo começa conosco, com nós mesmos, O racismo começa com a gente mesmo. Nós menosprezamos o nosso passado.
Nós menosprezamos a nossa linhagem. E essa pergunta, quem sou eu? Ela tem gerado um problema muito sério. Em primeiro lugar, a dúvida. Continuamos. Descobri que posso ser descendente de judeu. E agora, o que fazer? Quando a pessoa descobre a possibilidade, hoje nós vamos tentar ensinar vocês, que não é exatamente o que tem se apregoado por aí. Primeira. Há uma situação que não é tão valorosa assim. Eu queria ver pessoas que hoje batem no peito, nos anos 40 na Alemanha, falar que era judeu. Eu gostaria de ver, né? Ou na Idade Média, como os antepassados da população brasileira, quando fugiram para o Brasil, eles esconderam dos seus filhos e netos quem eles eram. Por quê? Porque a fogueira os esperava. No caso, na época do Holocausto, a morte era certa, não é isso? Nós temos aqui sobrenomes judaicos. Existe uma infinidade deles. Então, nós temos aqui Cavalcante, Cortes, Teixeira, Fagundes, Veiga, Lira, Amorim, Silva, Viana, Veiga, Almeida, Moreira de novo, Santos, Fagundes, Bernardes. Todos estes são sobrenomes de judeus que se tornaram cristãos novos. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e opa, meu nome está aqui. Descobri que o meu nome consta. Aí ele já assume uma nova identidade. Ele já renega toda a história da família. Ele renega toda a sua história, porque agora resolveu assumir uma nova identidade. Nós temos aqui judeus famosos convertidos a cristãos novos. O nome desse indivíduo era Amato Lusitano, judeu português, médico e escritor do século XVI, nasceu em Castelo Branco em 1511. O nome dele era João Rodrigues. Aos 14 anos foi estudar medicina para Salamanca, exercendo clínica em 2 hospitais. Aos 18 anos regressou a Portugal. Em 1531 trabalhou em Lisboa. 1534 marca o início da vida errante pela Europa, em virtude da Inquisição. A Inquisição começou, e aí ele começa o quê? Ele começa a ir de país em país pela condição dele. Batizado como João Rodrigues, nasceu com o nome de Amato, aí ele trocou de nome. Por que ele trocou de nome? Em virtude da perseguição. Então esse é um cidadão famoso da Europa na época, né? Pouco conhecido no Brasil, que é esse indivíduo aqui. Então ele teve que mudar de nome para preservar a integridade física. Garcia de Horta, ou Garcia Horta, nasceu em 1501 em Castelo de Vite, distrito de Porto Alegre, não é Brasil, tá? Os seus pais, Fernando Isaac de Horta e Leonor Gomes, eram judeus. Tendo sido expulsos da Espanha em 1492 pelos reis católicos, estudou em Espanha, em Salamanca, e tirou o bacharelado e foi embora. Também teve que mudar de nome. Pedro Nunes também foi um dos primeiros famosos da época. Essas pessoas eram importantes na Europa, mas tiveram que mudar de nomes, tá? Soares, que é o meu sobrenome, significado. Nós temos aqui a expressão, o que significa esse sobrenome. A maioria das famílias, a maioria, não todas, que trazem o sobrenome Soares, são descendentes de cristãos novos. Por que eu digo isso? Nem todos. Vamos continuar. Gonçalves, a mesma coisa, esse mesmo significado, também o sobrenome Rocha, que é o sobrenome da minha família, Gonçalves também. Uma grande parte dessas pessoas são de origem de cristãos novos. Continuando. Rocha, repetindo, também existe o Rocha, da Rocha, que é toda a mesma coisa. Todas essas pessoas eram pessoas
que foram obrigadas a mudar de nome. Está vendo esse site aqui, ó? Quem quiser, depois me pegue comigo. Aqui você encontra a origem do sobrenome da sua família. Toda família, ela tem no mínimo 8 sobrenomes. Por quê? Os tataravós, bisavós, avós e os pais. Então, no mínimo 8 sobrenomes diferentes. E esses 8 sobrenomes, provavelmente algum deles, ou todos eles, como no meu caso específico, todos eles são de origem de cristãos novos. Vamos continuar. Mas só o sobrenome justifica? Existe um mito que foi usado aqui pelo movimento de restauração, que se você tem nome de judeu ibérico, é judeu. E isso não é verdade. Existe relato que mesmo antes da obrigatoriedade das conversões de cristãos novos, muitos dos nomes citados já existiam. Criou-se uma lenda que foi a partir da Inquisição que começou a aparecer esses sobrenomes. Não é verdade. Nós sabemos hoje que muitos dos nomes eram anteriores. De onde vêm os sobrenomes? Aqui, na verdade, no Brasil, nós usamos a expressão errada. Na Europa, o sobrenome é apelido. O nome é prenome. O apelido da família é o que nós chamamos de sobrenome. Por exemplo, a família Pessini é o apelido da família. E para identificar os Pessini, cada um tem um prenome. Luciene, Humberto, Ana Carolina. Cada um tem o quê? Um pré-nome. Então nós temos que entender isso, porque as pessoas, para não confundirmos e não entrarmos numa situação de euforia sem necessidade. Por exemplo, o nome Silva. Esse é o que mais tem. A palavra Silva vem de silvo, de canto, dos pássaros. Acredita-se que surgiu no Império Romano para designar moradores de regiões de matas. Silva, em latim, também significa selva. Trazido ao Brasil pelos colonizadores, foi adotado também por escravos libertos. No Brasil hoje também o Silva é adotado por crianças que estão na FEBEM, crianças que não sabem a origem dos seus pais, então eles adotam o nome Silva. E o registro mais antigo aqui no Brasil é de 1612, mas na época do Império Romano já existia. Aqui em São Paulo existe cerca de quase 700 mil pessoas com esse nome, Silva. Oliveira. Esse sobrenome é muito famoso entre os da restauração, diz aqui, origem Portugal. Em São Paulo, eu pensei que tinha mais, mas em São Paulo tem 244 mil. O primeiro português a usar seria o dono de uma vasta plantação de oliveiras, a árvore que produz azeitona. O mais remoto membro da família é o lusitano Pedro de Oliveira, que viveu há cerca de 700 anos. Ou seja, antes da Inquisição já existia pessoas que usavam esse nome, Oliveira. Souza ou Souza. Souza é a origem de Portugal, que em São Paulo temos 232 mil. É derivado do latim sacha, que quer dizer cheiços ou rochas. O nome pertenceu a uma família portuguesa que tinha ancestrais entre os visigodos, da época dos visigodos, antiguíssimo, século 3, 4, os povos bárbaros do norte da Europa. Tomé de Souza, primeiro governante geral do Brasil, foi um membro ilustre dessa família. Existe também pessoas, judeus, que vieram da cidade de Susa, a capital da Babilônia. Susa também virou Souza. Então, o que eu quero dizer? Não é só o sobrenome, você tem que saber a origem. Raramente nós no Brasil vamos saber essa origem, e eu vou explicar por quê. Lima, também de origem portuguesa, 108 mil pessoas. A maior hipótese é que venha do rio espanhol Línia. A palavra celta significa esquecimento.
Segundo a lenda, quem atravessa a linha perderia a memória. Em Portugal, uma das famílias foi a de Dom João Fernandes de Lima, senhor das terras de Linha, também anterior à Inquisição e dos cristãos novos. Pereira, temos só 94 mil em São Paulo. Aqui tudo indica que é uma referência a uma propriedade que tinha uma plantação de peras. A Quinta de Pereira, localizada ao norte de Portugal. Quem usou o nome primeiro foi um rico e poderoso senhor do século XIII, chamado Dom Gonçalo Pereira. Então é um nome que os cristãos novos adotaram, mas já existia anteriormente. Ferreira, espanhol, quantidade 82 mil, é uma referência a um lugar onde há ferro, uma mina de ferro. Dom Álvares Rodrigues Ferreira, que viveu na Espanha por volta de 1170, ele ostenta esse nome. Tá? Rodrigues, nome medieval, surgiu no século 14 e 15, antes da Idade Média. Vamos avançando. Almeida. A palavra de origem árabe é composta do artigo definido al, em substantivo maída, mesa. Foi adotado como sobrenome em Portugal, onde pode ter assumido sentido geográfico. Seria uma referência ao chão plano ou planalto. Então esse nome é um nome de origem árabe. Se você for pesquisar, muitos que falam da restauração diz que é o nome levita, dos levitas, mas nós vemos que não é. Carvalho. Carvalho vem do século XII, anterior à Inquisição. Araújo. Araújo, ele também é do século I. Também consta como cristão novo. A adoção de mais de um nome surgiu por causa do aumento da população. Então nós vamos ver que conforme a população foi aumentando, foi necessário então colocar pré-nomes. A família foi crescendo, foi se adotando. Quando se colocava, por exemplo, no caso do Brasil, quando se tinha um filho, o pai colocava o nome do filho, o mesmo nome, ele colocava filho. Quando era neto, ele colocava neto. Quando era bisneto, ele colocava terceiro. Aí, no século XX, que foi adotado o nome Júnior. Júnior não é nome português, é nome inglês. Não tem nada a ver com a nossa língua. Então, nós vemos aqui, continuando, sobrenome de árvores. O fato de sobrenomes portugueses ligados a árvores, a maioria dos nomes, Oliveira, Carvalho, Pereira, já existia antes da Inquisição. Esses nomes podem ser considerados nomes topônimos, nomes retirados. Os judeus ibéricos nem foram criados somente no período durante a Inquisição. Então, essa junção desses nomes, muitos acabaram adotando, mas isso não significa que o indivíduo que tem esse nome realmente seja de origem judaica. Por que eu estou dizendo isso? Pela crise de identidade. Hoje eu estou vendo pessoas se fantasiando, vou usar essa expressão, me perdoe, não quero, não é uma expressão de chacota, mas criando um personagem a qual ele não tem laços nenhum. Por quê? Primeiro, nós estamos falando de judeus ibéricos, judeus sefarditas, e essas pessoas estão copiando judeus asquenazes. Os judeus asquenazes sequer são judeus, são convertidos do século VIII. Então você vê que há uma grande confusão nesse aspecto. Agora entrei em crise. Me disseram que, em virtude de meu sobrenome, eu era judeu. Como o sobrenome não é uma fonte segura, os historiadores afirmam que o Marquês de Pombal ordenou que fossem queimados os registros dos supostos cristãos novos. Marquês de Pombal era um judeu cristão novo. Ele veio ao Brasil e ele queimou todos os registros dos chamados cristãos novos, para evitar que a Inquisição tivesse
em mãos e perseguisse essas pessoas. Quando os inquisidores chegaram aqui, não tinha como saber, porque os inquisidores sabiam que o sobrenome era insuficiente, senão não precisaria ter queimado. Ué, se todos esses sobrenomes de pessoas de origem judaica, era só matar todo mundo. Era só matar todo mundo, não tinha por que fazer isso. Quando ele queimou, aí ficou na dúvida, e se ele é cristão? Compreende? Porque houve, e a restauração atual, ela está confusa, porque ela é oriunda de pessoas que não têm o menor conhecimento histórico, pessoas que não têm o menor conhecimento de geografia, de linguística, e sequer do hebraico. Por que também do questão do hebraico? Hoje eu vejo muita ênfase, as pessoas vêm aprender a falar hebraico. Só que esse hebraico que nós temos hoje, ele é do século XIX. Até o século XIX, ele era uma língua morta. Muitas palavras inglesas foram colocadas no hebraico. Por exemplo, monitor. Não existia em hebraico. Televisão. Não existia em hebraico. O mouse, o ratinho do computador, não existia. Tudo isso, informática. Então todos esses nomes foram agregados. Então, quando a pessoa diz, olha, o hebraico é a língua sagrada, mas não é isso. Essa língua é como a nossa. A língua portuguesa, ela tem influência de espanhol, italiano, alemão. Por exemplo, vocês já comeram vina? Vocês nunca comeram vina? Você nunca comeu uma vina? Não é possível. Você nunca comeu vina? Eu tenho certeza que você comeu uma vina. Vinagre. Você nunca comeu uma vina? Você também já comeu vina? Salsicha. No Paraná é salsicha vina. Quem não comeu um cachorro quente? Então percebe? Essas influências linguísticas acabam criando na gente confusão mental. E foi o que aconteceu. Primeiro, sobrenome não é suficiente, mas existem coisas que vão dar a base para isso. Não é o fim. Com a miscigenação entre povos de várias raças, o povo brasileiro hoje é composto por vários povos: europeus, africanos, orientais, indígenas. É comum ver pessoas com a aparência dessas etnias com sobrenomes supostamente judeus. É comum. Por quê? Porque se misturaram. João Ramalho era um cristão novo. Ele teve mais de 100 filhos e filhas com índias. A família Ramalho do Nordeste são cantores que cantam daquele jeito árabe, são descendentes de judeus com índios. Misturou a aparência deles para ver uma aparência cabocla. Mas o pai deles era um cristão novo. Além do sobrenome, os cristãos novos mantiveram costumes judaicos. Agora começa a entender como a gente vai separar as coisas do seu devido lugar. O sobrenome é um dos itens que nós consideramos. O segundo, varrer a casa da porta da sala para a cozinha. Por quê? Porque na porta tem uma mezuzá. E se você varrer daqui para lá, a poeira ia jogar. Então se acostumaram a varrer ao contrário. Segundo, colocar roupas limpas de cama nas sextas-feiras. Era muito comum a nossa mãe, nossas avós fazerem isso, trocar os arranjos de cama para entrar no Shabat com a casa limpa. Não comer galinha sufocada e sim com corte para o sangue derramar. Mesmo assim permanece a dúvida. Não há necessidade alguma de você ser descendente de cristãos novos, pois seus antepassados foram covardes ao aceitar a conversão forçada ao catolicismo. Então não é vantagem. Tem gente batendo no meu peito, eu sou descendente de cristão novo. Não, grande negócio não. Só anuncio. Eu só anuncio. Ser descendente de covarde.
Porque eles... Sabe o que eles faziam? Você tem uma ideia? Eu não vou julgar a situação porque eu não estava ali. Eles colocavam uma imagem da Virgem Maria na porta. E dentro da imagem eles colocavam uma mezuzá. Aí eles passavam, beijavam o pé da estátua e entrava. Eles sabiam que estavam beijando a mezuzá. O católico falou, nossa, esse católico é fiel mesmo, hein? O camarada é dos pão. Pense maior. Agora que vocês têm que entender, nós temos que pensar maior. Esse complexo de vira-lata nos faz descrer das coisas, nos faz afastar do caminho. As promessas bíblicas nesta questão de descendência foi feita a Efraim. Lembra quando José abençoou Manassés e Efraim? Que nunca foi judeu. Efraim jamais foi judeu. Aliás, por causa de Judá que José, seu pai, acabou no Egito. Primeira coisa, Efraim era filho do quê? De uma egípcia. Tá? Aí talvez você pergunte, mas então quer dizer que Efraim era negro? Não. Na época de José, quem dominava o Egito eram os Ixos. E os Ixos eram indo-europeus, eram brancos. Depois eles foram expulsos e os egípcios originais voltaram, que eram negros. Depois eles foram expulsos e quem está no Egito hoje é árabe. Então não tem nada a ver. Os egípcios hoje não são egípcios, são árabes. Efraim e Israel. A maioria das profecias bíblicas de restauração levam esses dois nomes. Efraim, outras vezes Israel. Judá era apenas uma das 12 tribos. Hoje quem domina a religião predominante. Mas lembre-se, não é a religião única do povo judeu. Eles são judeus convertidos no século 8, os Askenazi de origem turcomana. Então quando as pessoas falam que o judaísmo é a religião da Bíblia, não é. O judaísmo é a religião de um grupo de judeus que são oriundos do farisaísmo e desse grupo chamado Askenazi, que eram turcomanos, descendentes de Jafé, que se converteram. Ou seja, todos são mesclados, misturados, são gentios. Não existe um judeu de pedigree. Não vou falar quando não tem pedigree, senão vou falar que eu estou falando mal. Não existe. Todo judeu é misturado. Teve um amigo nosso do Rio de Janeiro, ele me mandou a cópia do DNA que ele pagou. Ele perguntou se ele devia fazer, eu disse que não, ele foi lá e fez, gastou R$600. Aí mandou para mim ler. E aí ele perguntou, eu sou judeu? Eu falei, não. O que eu sou? Vira lá. Como assim? Você tem 27% de sangue africano, 27% de sangue caucasiano, 20 não sei quantos por cento de sangue índio, não sei das quantas, e 5% de judeu askenazi. Agora decide aí o que você é. Aí você escolhe o que você quer. Ou seja, você é gentil, como todos nós. No fim dos tempos, Jeremias 31 afirma que nos fins dos dias, Jeová vai fazer o quê? Uma nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Notem, a profecia foi escrita há cerca de 120 anos do desaparecimento da casa de Israel. Há 2700 anos já não existia mais o que? Israel. E foi feito o que? Uma profecia, que seria feita uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Será o maior milagre já ocorrido. Esse milagre de trazer a casa de Israel de volta para adorar Jeová superará o mar. Nossa, o negócio lá, o corretor fez uma besteira aqui. Superará o Mar Vermelho, ou a própria entrega da Torá. Será o maior evento registrado na humanidade desde a criação. Por quê? Imagina só o que Deus vai fazer. Ezequiel diz assim: eis que o meu povo andou por vales, montanhas e se esqueceu do seu lugar. Todavia digo eu, não me esquecerei, e eu vou buscar um a um, e não deixarei que nenhum pereça.
Esse será o maior milagre que o próprio Eterno fará na humanidade. Porque em 7 bilhões e tarará de habitantes, Ele sabe cada um que é descendente da casa de Israel. Quando Ele olha para você, Ele vê na tua testa o DNA de Abraão. E Ele vai buscar. E esse sentimento é você que tem, porque você começa a amar o Deus de Israel. Você começa a sentir prazer nas coisas sagradas. O grande êxodo, milhões de pessoas de todas as nações subindo a Jerusalém para adorar o Rei e Senhor. Pessoas de todas as etnias, raças, idioma, louvando o Deus Todo-Poderoso. E no meio, os judeus de sangue e os convertidos. A Bíblia diz que viu uma grande multidão que não se podia enumerar. Esses são a casa de Israel. O Israel de Deus de todas as caras e cores. Todos esses indivíduos. Todos. Está vendo isso aqui? É de Papua Nova Guiné. Vocês já viram na internet ele cantando Shema? Com essa característica mesmo, toda a caráter que eles são. Pois não. Missionários ingleses, quando foram converter os moradores lá de Papua Nova Guiné, aquela parte da Oceania, quando eles começaram a conversar com eles tinham também uma história do dilúvio. Percebeu? Tem no vídeo, depois você coloca lá Papua Nova Guiné cantando Shema, vai aparecer. Então nós temos eles aqui, nós temos indígenas, chineses, temos negros, árabes, de todo. Eu tinha uma foto aqui, já até perdi, que era uma foto da Muro das Lamentações. É muito engraçado. Tem um chinês com talit, os judeus, e tinha um africano de uns 2 metros. Chegava a ser azul. Todos eles judeus. Então somos todos, o Israel de Deus tem todas as caras. Qualquer coisa além disso não passa de fantasia. A verdadeira restauração, essa techuvá brasileira, na verdade é a restauração de Jeroboão, indo na contramão dos ensinos do Tanakh e de Yeshua. Por que eu falo isso? As pessoas pararam de estudar o Novo Testamento. Só estão se baseando nas parashiotes, nas porções. E muito mal se toca nas haftarás. A haftará mais importante é a Isaías 53. E não consta na relação das parashiotes. Porque foi manipulada. Mas se nós esquecermos de estudar o Novo Testamento, nós nunca vamos entender o plano da salvação. Não tem como. A grande crise de identidade. Milhares de brasileiros têm tido essa crise de identidade, sem o menor critério, saem de suas igrejas e se unem a essas seitas. Tornam presas fáceis de falsos mestres. Acredita que ao colocar um kippá, um talit, já são mais judeus que o próprio Davi. Lê do engano. Deixa os equívocos teológicos da igreja cristã e cai na mentira e no engodo do rabinismo talmúdico. Sai da fogueira e cai na frigideira. Lembra que Yeshua disse: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por causa disso. Esse complexo que a pessoa tem, ele não consegue visualizar que ele é especial para Deus, que ele não precisa ter nada além de uma fé. O pai da fé, ele era o quê? Que raça que ele era? Judeu? Ele era caldeu, ele era pagão. O pai dele era construtor de ídolos. Abraão, e foi chamado o quê? O amigo de Deus.
Então parem com essa fantasia. Vocês são massa de manobra desses indivíduos. Pessoas que não têm fundamento, não estudam, pelo contrário, e ainda batem no peito nossos sábios. Às vezes eu vejo alguma citação e eu coloco alguma observação para lembrar o que é realmente o Talmud. E as pessoas, não, eu conheço aquele texto. E está defendendo? Não tem nem que discutir. Se você conhece uma aberração e defende, você faz parte da aberração. Então não temos que perder tempo com isso. Esta techuvá fracassada. É comum ver bons cristãos se tornarem crentes do judaísmo fracassados. Creem que a alternativa para ser reconhecido como judeu é rejeitar Yeshua. Essas pessoas sem escrúpulo tornam-se os piores inimigos da verdade. Mal sabem eles que quando os juízos começarem a cair, eles serão os primeiros a serem punidos. Por quê? Porque eles conheceram a verdade de dois lados, todavia optaram para fazer o quê? Para seguir os seus instintos. Eles querem ter uma personalidade que eles não têm. E para ter essa personalidade, ter essa nova identidade, uma das condições é rejeitar Yeshua. E eles não pensam duas vezes. Só que o que acontece? A partir do momento que você tira Yeshua da tua vida, vai ficar um espaço, vai ficar um buraco. E as rezas do rabinismo, o Talmud do rabinismo, jamais vai substituir o poder de Deus. Não existe promessa. Preste bem atenção, para vocês entenderem. As promessas bíblicas são para a casa de Israel e a casa de Judá. Não existe promessa para gentios. E agora? Você acabou com a minha judaicidade. Até agora eu pensava que era judeu. Você acabou com isso. Agora diz que não tem mais promessa. Vamos continuar. Não existe promessa para a casa dos gentios. Muito menos casa dos Bnei Noah. Esse grupo aqui foi criado pelo rabinismo para que você, gentil, não os incomode. Então criaram uma casta chamada Bnei Noah. Você é um indivíduo de segunda classe. Então você pode até se fantasiar se você quiser. Você pode até balbuciar palavras em hebraico, mas você não se misture conosco. Isso aqui é uma criação divina, maligna, perdão. Tudo isso é criação maligna de homens, corrompidos pelo maligno para destruir a fé daqueles que poderiam fazer parte do grande Israel. Então há esta rejeição de todos os lados. A igreja, por sua vez, diz: nós somos a igreja de Deus. É mentira. Deus não fez relação nenhuma com a igreja. A igreja é um instrumento que Deus permitiu para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento. É um instrumento, mas não é uma extensão de Israel. São coisas diferentes. Instrumento é uma coisa, extensão é outra. Jeremias 16:16. Voltai às veredas antigas, é a ordem. Jeremias 31:31. Eis que faço uma nova aliança. Voltai às veredas antigas. Quais são as veredas antigas? As escrituras sagradas. Ela deve direcionar a tua vida, não é outra coisa. Essa falsa techuvá, ou restauração de Jeroboão, tem criado uma legião de alienados. Doutrinas paganizadas foram adaptadas para esse movimento dito messiânicos e nazarenos. Trindade e unicismo, as duas maiores ideias apostas que contrariam o Shammah, são predominantes. Então esses dois grandes movimentos, um chamado judaísmo messiânico, outro chamado judaísmo nazareno, um é trinitariano e o outro é unicista. Fica difícil saber qual é pior, porque o unicismo diz o seguinte: Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só, um indivíduo só. A Trindade diz que são três, mas em um só. Lembra do triângulo?
Então são doutrinas de demônios que não se comparam com o que está escrito nas escrituras sagradas. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Ouve Israel, o nosso Deus é um. Yeshua é o Filho de Deus. Salmos, tu és meu filho, hoje eu te gerei. As pessoas confundem a palavra gerar com criar. A criação dele foi diferente. Adão foi criado por Deus. E Yeshua foi gerado de uma outra forma. Um outro dia eu vou dar esse estudo, um estudo espetacular, sobre a geração de Yeshua. Ele era filho de José e filho de Maria. Para cumprir a profecia, ele tinha que ser filho de uma levita e de da casa de Davi, de um judeu da casa de Davi. A Bíblia diz que teria o que? Um sinal. E é sobre esse sinal que eu vou passar para vocês entenderem. Eu levei muitos anos para entender isso, não consegui entender. Quando eu não entendo, você deixa de lado. Não vou ficar dando cabeçada na parede se não entendi. Agora, nós temos que voltar às veredas antigas. E as veredas antigas são os profetas que nos orientam, nos guiam nos caminhos. São os profetas. Eu não tenho que seguir homens alienados, tendenciosos, defensores de visões pessoais. Não leiam a Bíblia. Essas pessoas não têm sequer abandonaram as escrituras sagradas. O que eles têm lido? A Paraxá. Só isso. Nunca mais estudaram a Bíblia. Aí começam a achar pelo em ovo. E o pior é que se acha pelo em ovo. E eles começam a achar. Abandonam as escrituras. Mas chamam esses rabinos de nossos sábios. Como podem ser sábios se teriam aceitado Yeshua? Pois o Taná existe somente para apontar Yeshua como Messias. A Bíblia judaica só existe por um propósito: mostrar quem? Yeshua. E eles dizem, eu sou o nosso sábio, só que eles nunca sequer leram uma obra. Porque se lessem uma obra completa, eles não iriam acreditar. Por exemplo, existe um ditado que diz assim: onde há água, o que tem? A vida. Não, onde há água tem que ter água. Se quer vida, eu não vou tomar aqui não. Pode ter uma bactéria aqui que é vida, eu não vou não. Onde há água, A água. tem que ter água. As pessoas dizem, onde há água tem vida. Para com isso. Eu não tomo água com vida. Compreende? São frases que as pessoas interpretam errado. Onde há água tem que ter água. Não quero ter vida. Sei lá, se não tem uma vidinha aqui, uma salmonela, né, que pode mandar para o hospital. Porque as pessoas não conseguem voltar para as escrituras. E elas ficam naquela roda. Entra ano e sai ano, e elas não saem dali. Elas não conseguem mais abrir a mente. E o complexo que ele adquiriu faz com que ele rejeite a sabedoria, o conhecimento. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Esse livro, que é o quinto evangelho, Apocalipse é o quinto evangelho, primeiro. Por que o quinto? Nós temos 4 evangelhos que foram colocados na Bíblia. Esse é o evangelho do próprio Senhor Yeshua, que usou como escriba quem? Usou como escriba João. Olha o que ele diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Conheço a sua tribulação e pobreza, mas você é rico. E conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas na verdade não são. Eles são da sinagoga de Satanás. Esse texto é perigoso. Esse texto é sério. Conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Quando você assume uma identidade que não é sua, o que você é?
o usurpador, o estelionatário. Essa semana saiu aí, eu vi até hoje uma foto, o Ronaldinho Gaúcho está preso, né, por assumir uma identidade falsa no Paraguai. É o primeiro caso de brasileiro que resolveu falsificar lá. Eles mandavam coisa falsificada para cá, nós mandamos o nosso para falsificar ele lá. Então é o primeiro caso ao contrário. Quando você assume uma identidade falsa, você é falsário. Nós temos que entender o seguinte: por mais evidências que nós tenhamos, Deus tem um plano para a vida de cada um. Então tem pessoas seguinte, eu não vou mais na casa dos pais. Tem um pessoal que era membro que eu não os conheci, e eles saíram na época que a Raquel começou a ter contato com Israel, que foi até Israel. Quando voltou, trouxe umas bandeirinhas de Israel, eles saíram da igreja, não queriam saber nada desse negócio de judaizante. Tiveram contato com alguns messiânicos, nazarenos por aí, e hoje são de um grupo de nazarenos extremamente fanáticos. Se eles viessem aqui participar conosco, eles trariam as suas panelas, porque ele diz que as nossas panelas não são kasher. Eles não vão mais na casa dos pais, não vão mais na casa dos amigos. Eles se dizem judeus, só que infelizmente o texto é bem claro: se dizem judeus e não são. Judeu é uma coisa, judaísmo é outra. Compreende? Eles se dizem judeus, mas não são da sinagoga de Satanás. Essas pessoas que personificam o indivíduo, que não é, ele é um usurpador. Ele está usurpando uma coisa que ele não é. Vamos continuar, porque ainda tem muita coisa aqui. Apocalipse 18. Primeiro, quando o Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 a 100, Babilônia já não existia mais. Não existia mais. O capítulo 18 de Apocalipse fala da queda da Babilônia. O versículo 4 diz assim: sai dela, povo meu. Aqui Babilônia está falando. Quem assumiu as crenças babilônicas? O cristianismo e o judaísmo ortodoxo, e agora o judaísmo messiânico e nazareno. Eles assumiram essas doutrinas que foram trazidas de lá. Quando os rabinos saíram da Babilônia, eles trouxeram o Talmud, eles trouxeram Cabala, eles trouxeram Zohar, e todas essas coisas eles trouxeram da Babilônia. E a ordem é para sair. E o que o povo está fazendo? Indo ao contrário. Ao invés de sair, eles estão entrando. Então, nós temos que colocar em mente, irmãos, nós não podemos permanecer na confusão. A Bíblia é clara: caiu a grande Babilônia. Eu tenho conversado com pastores amigos, tenho conversado dizendo para eles: abram vossos olhos, esse sistema religioso que você conhece está acabando. Ele está eclodindo, está por dentro, não se sustenta mais. Todo esse sistema religioso que está aqui, tanto no Brasil, tudo isso está acabando, vai acabar. E aqui no Apocalipse 18 diz que eles vão sentar na guia e vão chorar, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Eles comercializam almas humanas. É isso que nós temos que levar para as pessoas, alertar do que está para acontecer. Todo esse sistema de religião, você anda numa rua, tem lá 10 igrejas diferentes. Tudo isso vai acabar, porque é profético. Caiu a grande confusão, a grande Babilônia, e ninguém compra mais. Então depois você lê o capítulo 18 inteirinho e você vai entender o que eu estou dizendo. Lembra onde caístes. Esses crentes que podemos chamar de messigélicos devem ver onde caíram, se arrepender e voltar para a Torá, porque eles não estudam mais a Torá. Quando eles estavam na igreja, eles ainda liam a Bíblia.
Quando eles vieram para cá, eles agora se limitam a estudar uma porção da Torá manipulada e nunca mais eles foram para o Novo. E uma coisa eu digo para vocês: se Gênesis capítulo 1, que fala da criação, Gênesis capítulo 2, que fala da árvore da vida, não for verdadeiro, o Apocalipse 21 e 22 também não é. Porque o Apocalipse 21 fala da nova terra que Deus vai criar e fala da árvore da vida que Ele vai colocar. Olha que interessante, Gênesis 1 e 2 fala da criação e da árvore da vida. Apocalipse 21 e 22 fala da nova criação e da árvore da vida. A Bíblia é completa. Se alguém chegar e falar, não, está cheio de erros, está cheio, não acredite. O que acontece, existe sim traduções que foram tendenciosas, mas você pode buscar uma tradução melhor. Ou você acha que Deus deixaria que a sua verdade ficasse na deriva para que nós fôssemos enganados? O Novo Testamento, segundo a Bíblia Thompson, tem cerca de 7.000 variações, mas são variações que não alteram e não mudam o contexto. Por exemplo, aquela situação onde levaram a mulher adúltera para que Jesus julgasse. E aí diz as escrituras que ele estava no templo e começou a escrever no chão o pecado de cada um. Aquele texto não existe nos originais mais antigos. E existe um outro agravante. Como é que ele escreveu? Porque lá é pedra. Como é que ele escreveu na pedra? Então, aquilo é uma tradição, houve uma transmissão errada, alguém comentou erroneamente, porque Lucas, vocês já leram a introdução de Lucas? No capítulo 1, o que ele fala? Olha só que interessante. A Bíblia diz que nós perecemos porque não conhecemos. Quando nós conhecemos, nós temos certeza do que estamos falando. Olha só que bacana. Presta bem atenção no que Lucas diz aqui. Muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pelo critério entre nós. Assim como esses fatos nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem, assim eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o princípio, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza das coisas que lhe foram ensinadas oralmente. Lucas, ele tomou conhecimento, ele foi pesquisar, ele buscou testemunhas. Por exemplo, ele chegou para Pedro e disse: Pedro, me conta aquela história lá que você andou sobre as águas. Ah, claro. Chamou o irmão: lembra que eu andei nas águas? Muito bem. E aquela história dos pães? Me conta aquela história. Então ele fez uma pesquisa de campo, ele pesquisou testemunhas que presenciaram aquilo para escrever o que até então era passado oralmente. Então as escrituras sagradas não foi apenas uma obra do acaso. O Novo Testamento não é uma obra do acaso. O que existe é uma má interpretação dos textos. Nós vemos, por exemplo, em Gálatas, que há uma controvérsia muito grande, mas ele cita o livro das obras da lei. E ele diz que aquele livro, Obras da Lei, é um lixo, não serve para nada. Aí aquelas pessoas desconhecedoras do que ele está falando, está vendo? Paulo está dizendo que a lei não serve para nada, então não temos que cumprir a lei. Meus irmãos, não era isso que ele queria falar. Ele está falando de um livro que existia chamado Obras da Lei, que era um livro escrito pelos fariseus, que ele conhecia, e que recentemente foi achado entre os manuscritos do Mar Morto, esse livro, chamado Obras da Lei. Não tem nada a ver com a Torá. Então os desavisados saem pregoando mentiras. Nós temos que ter confiança na palavra. Se houver
uma vírgula errada, uma acentuação errada, isso não vai mudar nada, a essência da situação. Ah, mas Isaías 7,14 não fala que uma virgem, fala que uma jovem, toda jovem é virgem. Ou não. Aí é uma questão de ponto de vista, depende da situação. O que é uma jovem? Uma jovem pode ser uma menina, como uma mocinha, como tudo é, sabe, a questão do linguajar. Nós temos que ir para o contexto para ver o que Deus pode fazer com aquilo. Eu diria, por exemplo, o que é mais fácil, uma jovem conceber ou Sara dar à luz? O que é mais difícil? Sara tinha quase 100 anos. Percebe? As pessoas não conhecem o poder de Deus. E aí saem discutindo coisas que não fazem a mínima. Em Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós. As não reveladas pertencem a Deus. Então, meus irmãos, se nós temos dúvida, deixamos de lado. Um pesquisador, ele não perde tempo em cima de um assunto que ele não está conseguindo enxergar. Quando você tem dúvidas, está estudando, você não consegue, você insiste, não, você para, vai fazer alguma coisa, faz outra, depois você volta. Comigo é assim, às vezes eu vou fazer desenvolver um produto químico, não estou conseguindo, eu paro, faço outra coisa, vou lá, vou cá, aí no meio do caminho eu me recordo. Então tem coisas que são reveladas que são para nós, tem coisas que não são reveladas que é para Deus. Esses indivíduos que se dizem judeus e não são, abandonaram a Torá. O que mais eles abandonaram? O calendário bíblico, conforme profecia de Daniel 7,25. Eu tive que comprar uma Bíblia, só por causa desse capítulo. Porque todas as outras, inclusive a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica completa, está errada a tradução. Eles abandonaram a festa da lua nova de Isaías 66, 23. Mudaram de patriarcal para matriarcal. Criaram regras falsas para o Shabat e pureza e kasherut. Adotaram o lado negro da fé, a Cabala, que é puro misticismo pagão. Então, temos que fugir disto. Se o indivíduo chegar e dizer, olha, eu sou da restauração, eu sou da Techuvá, faça a seguinte pergunta: qual calendário você usa? Você celebra lua nova? Não, então, amigo, foi um prazer te conhecer, mas nós já fazemos isso, então você não tem que me ensinar. Eu não. Ah, não, mas acontece o seguinte: o meu grupo não entendeu isso. Se você não entendeu o que está escrito, meu amigo, eu vou andar com você. É como você entrar num avião, o piloto dizer, aqui é o comandante, fulano de tal. Fiquem tranquilos, eu acabei de fazer um curso pela internet, como pilotar um Boeing. Esse vai ser o meu primeiro voo. Que Deus nos ajude. Você vai andar numa dessa? É a mesma coisa você andar com um camarada que não obedece a Torá e diz que é rabino, que é roche, que é qualquer coisa, né? Caiu a grande Babilônia. Tanto o cristianismo, com sua apostasia, como o judaísmo tornou-se morada de demônios com doutrinas malignas. O judaísmo não tem nada melhor do que o cristianismo, ou vice-versa, porque eles abandonaram o princípio básico. E eu não tenho medo de falar isso. Por quê? Porque é a verdade. Então, se nós estamos começando um trabalho, que vamos construir com alicerce, vamos construir com regras baseadas nas Escrituras Sagradas. Como disse Jeremias, só herdamos mentiras de nossos pais. Jeremias fala isso. Naquela época, imagina hoje. Judá não tinha ido para a Babilônia ainda. E naquela época ele diz, nós só herdamos mentiras dos nossos pais. Esses mercadores de almas modernos, vendendo seus adereços religiosos, se enriqueceram com a ignorância do povo. Se enriqueceram com a ignorância do povo. Mas
Saiam desta falsa techuvá. Qualquer movimento que se titula techuvá, que não segue a Torá, segue os ensinos apóstatos do judaísmo rabínico, você deve sair imediatamente para não ser participante dos seus pecados e nem cair em suas práticas. Então você já tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? A Torá. Segundo parâmetro, se não observa o calendário bíblico lunar. Outro parâmetro, se não celebra a festa da lua nova. Se não celebra o ano novo no mês de Abib. Sai fora. É uma furada. É uma falsa techuvá. O que é uma restauração genuína? Calendário bíblico lunar, ano novo em Abib. Outra coisa, o rabinismo diz o seguinte, que o Yom Kippur pode cair na sexta-feira e no domingo e ser observado. O rabinismo diz que não pode. Se, por exemplo, o Yom Kippur no calendário cair na sexta, eles não celebram, celebram na quinta. Se cair no domingo, eles não celebram na segunda. Ou seja, eles se acham que eles podem manipular. Nós celebramos no dia que cai. O mês começa com o surgimento do primeiro raio de luz na lua, e não no calendário fixo do judaísmo rabínico. Outro eixo, a contagem de Shavuot, Pentecostes, começa no primeiro domingo após a festa da Páscoa, e não no dia 16 de Abib. Os rabinos começam no dia 16 de Abib, que é o dia seguinte, o início da festa de Matzah. A Bíblia diz que é após o sábado, o domingo. Normalmente, Shavuot, eles celebram com uma semana de erro. Ou seja, dá no mesmo. Eles criticam tanto os cristãos que guardam o sábado no domingo, e eles fazem a mesma coisa. Então nós temos que fazer uma restauração escritural, uma restauração real. Abandonar a falsa Torá oral. Eles têm a petulância de chamar de Torá um monte de porcaria escrita, eu posso dizer porque conheço. Não reconheceu o Talmud como literatura sagrada, banir da vida religiosa. Outra coisa, voltar a usar o fio azul, que é uma ordenança. Não tratar a lavagem das mãos como sagrada, e sim como uma questão de higiene. Então, para eles é uma coisa absurda, é uma brincadeira aqui. Reconhecer os verdadeiros restauradores como servos do Deus bendito e voltar às veredas antigas. Então, meus irmãos, este é o princípio básico que nós temos que ter para fazer o quê? Uma techuvá genuína. Infelizmente as pessoas, elas estão muito ligadas a movimentos religiosos, a igrejas, a sinagogas, a beites, e elas tornam-se fanáticas. Elas defendem a religião como se defendesse um time de futebol. E não é assim. E os verdadeiros líderes, aqueles que têm um compromisso com a verdade, estão sendo relegados ao segundo plano. Estão sendo mal falados. Dizendo, não, aquele camarada é louco, ele está com umas ideias erradas. Mas se nós estamos seguindo a Torá, nós estamos restaurando os princípios que foram abandonados. Por que somos loucos? Porque não seguimos a manada? Então, meu irmão, uma coisa eu vou dizer para você. Isaías 56. Esse deve ser um texto que você tem que ter gravado na tua mente. Ao gentio se achegar a mim, para me amar e me servir, guardar a minha lei e abraçar a minha aliança, eu vou dar um nome melhor do que os filhos e filhas, eu darei. Aí você não tem que preocupar se o seu nome é Soares, se o seu nome é Pereira, Bananeira, Limeira, não se preocupe com isso. A porta que Deus tem para nós é de um nome muito melhor do que os filhos e filhas. Qualquer um que abraçar a Torá, a aliança que Ele fez conosco, qualquer um que quiser abraçar esta aliança, vai ter um nome melhor no mundo vindouro. Amém? Deus abençoe a todos e um bom restante de Shabbat.